Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 12, que é a narrativa da Páscoa judaica. Nós vamos juntos aqui relembrarmos aquilo que Deus disse para Moisés e como Moisés entregou para o povo aquilo que deveria ser um ritual e deveria acontecer em um determinado dia. Êxodo capítulo 12 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Essa foi a palavra de Deus para Moisés. Essa foi a palavra de Deus que direcionou o povo a partir daquele momento. Você percebeu que o ano dos israelitas vai começar agora, nessa narrativa aqui. É como se Deus estivesse dizendo para o povo já no início da conversa: a vida de vocês vai ser diferente a partir de agora. E eu vou fazer algo para que vocês percebam que eu estou com vocês. E eu vou julgar o Egito. E vocês vão ser libertos. Mas vocês vão ver com os próprios olhos. Vocês vão ver a glória de Deus. E agora então façam desse jeito. E você viu a narrativa aqui. Tudo o que Deus pediu por intermédio de Moisés, Deus pediu para que o povo fizesse naquele dia. Irmão, eu não sei, a Bíblia não relata se algum judeu acabou não fazendo isso. A Bíblia não relata. Eu quero crer que nenhum dos judeus ficou de fora desse negócio. Eu imagino que isso aconteceu dessa forma. Mas se por acaso alguém ficou de fora, ele acabou entrando no julgamento. Ele acabou tendo prejuízo familiar. Porque a Bíblia diz que Deus, através do seu anjo, ele passaria e aonde estivesse marcado, onde estivesse o sinal do cordeiro, através do seu sangue, Deus iria poupar aquela família.
Mas onde não estivesse o sinal do cordeiro, então aquela família perderia o seu primogênito, ou seja, o seu primeiro filho. Eu imagino que todo o povo de Deus prestou muita atenção naquilo e levou aquilo extremamente a sério, porque a Bíblia não nos fala, não nos relata que alguém do povo de Israel acabou sofrendo consequências, mas tão somente o povo do Egito. Eu quero me valer do dia de hoje. Hoje é o dia mais importante do cristianismo. Me deixa muito triste, eu não tenho como não dizer. Me deixa muito triste enxergar cadeiras vazias hoje. Porque hoje é o dia mais importante da nossa história. A Páscoa não é a Páscoa judaica, eu estou me referindo à ressurreição de Cristo. É o dia mais importante da minha vida e na sua vida. As nossas vidas começaram para valer numa Páscoa também, irmão. Assim como a vida e a história do povo de Israel começou nesse tempo aqui, e Deus disse: eu vou começar a contar os dias a partir de agora. Para nós que somos cristãos, a nossa vida, ela só tem sentido, de verdade mesmo, depois da ressurreição de Cristo. E me deixa triste ver cadeiras vazias, porque é sinal de que algo foi mais importante para algumas pessoas do que, nesse momento, glorificarem a Deus por causa da ressurreição. Mas isso colocado de lado, eu quero ver com os irmãos aqui algumas similaridades que existem entre o cordeiro que está descrito aqui no Êxodo capítulo 12 e o cordeiro do cristianismo, o cordeiro Jesus. Eu quero que você enxergue comigo como é interessante que existe uma similaridade muito grande, espiritualmente falando, que acontece com relação ao cordeiro que foi, nesse dia, sacrificado pelos judeus, para que eles tivessem vida, para que eles fossem poupados da morte, para que as suas famílias não chorassem amargamente, e o cordeiro Jesus, que também foi morto por cada um de nós, foi morto por mim e por vocês. Bom, vamos olhar algumas similaridades. A primeira similaridade é que os dois cordeiros, eles foram anunciados de uma maneira prévia. Eu quero que você agora abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. João capítulo 1, no versículo 29, João Batista, ele diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você vê que o ministério de Jesus ainda não começou. O ministério de João é que está em pauta agora, naquele momento. Jesus ainda é, de certa maneira, desconhecido de toda a população judaica. Mas agora, João entra na história e anuncia Jesus. E como que ele anuncia Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não estava falando isso ao léu, irmão. João não estava dizendo isso para que as pessoas não entendessem a figuratividade, não, muito pelo contrário. O povo, os ouvintes originais de João, não eram gentios, não eram eu, você, não eram as pessoas que não estavam morando na Judéia, na Galileia, não, eram os judeus, eram aquelas pessoas que sabiam muito bem o que era o cordeiro que tirava o pecado. Porque o cordeiro que tirava o pecado era o cordeiro sacrificado. E a primeira similaridade então é que os dois cordeiros foram anunciados por Deus. O primeiro cordeiro da Páscoa, ele foi anunciado. Deus disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que eles precisam de um cordeiro, porque este cordeiro
vai servir agora para a salvação deles. Este cordeiro vai evitar a morte no seio familiar. E depois, lá no Novo Testamento, João anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É engraçado que existem outras partes do texto aqui, né? O 3 e o 4, eu vou voltar a ler para você se encaixar bem na história. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Todos vocês precisam de um cordeiro. Isso no Velho Testamento. E todos nós hoje também precisamos de um cordeiro. Essa é a primeira similaridade. E nos evangelhos, nós vimos, no Evangelho, no Novo Testamento, melhor dizendo, nós vamos ver esta expressão de Cordeiro de Deus implícita em vários momentos. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele disse o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. A ideia do Cordeiro Jesus no Novo Testamento, ela é muito clara. Quando você se lembra da passagem do eunuco etíope, que depois Filipe vai ter um encontro com ele e vai batizar ele. O eunuco está lendo as Escrituras, e o eunuco está lendo Isaías 53, e Isaías 53 vai falar de alguém, de alguém que foi morto, de alguém que vai padecer, de alguém que vai entregar a vida. E ele pergunta para Filipe, de quem é que está sendo falado aqui? Quem é essa pessoa? E Filipe vai dizer para ele acerca de Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, o Filipe vai explicar para ele quem é Jesus. E vai falar: essa pessoa que você está lendo aí, essa pessoa é Jesus. É Ele que entregou a vida por nós. É Ele que sofreu no nosso lugar. Mas não foi só Paulo, não foi só Filipe que olhou para Jesus e ensinou as pessoas que Ele era o Cordeiro de Deus. A gente vai ver o apóstolo Pedro ensinando a igreja, dizendo: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. É mais um apóstolo de Cristo, dizendo para a igreja, dizendo para as pessoas, que os seus seguidores, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é que vai derramar o seu sangue, que Jesus é o Cordeiro imaculado, do mesmo jeito que o Velho Testamento dizia a respeito daquele cordeirinho, que deveria ser de 1 ano, deveria ser sem defeito, deveria ser o melhor que você tinha no rebanho. Pois é, Ele iria morrer em favor do pecado do povo lá na Páscoa judaica. E para nós entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue também como Cordeiro imaculado, sem pecado. Jesus, ele é apresentado a João no livro do Apocalipse como Cordeiro. É bom que você entre na história aqui para você entender bem. O apóstolo João está ali na ilha de Patmos e ele vai receber uma visão, e ele precisa saber quem são as coisas, o que ele está vendo. E a Bíblia diz em Apocalipse 5:6: então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E depois o livro do Apocalipse
vai revelar para a gente que este cordeiro que João viu, que parecia que estava morto, mas estava de pé, parecia morto, mas estava de pé, este era Jesus. Este é o nosso Jesus, o meu e o seu. Portanto, é bom que já num primeiro momento a gente entenda que os dois cordeiros foram anunciados por Deus. Se por um lado Deus usa Moisés no Antigo Testamento, no outro lado, no Novo Testamento, Deus vai usar João Batista para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda coisa, segunda similaridade que eu enxergo no texto, é que ambos eram imaculados, ou seja, sem mácula, sem defeito. Jesus foi o Cordeiro perfeito. É engraçado, eu não quis chocar muito, mas eu ia colocar uma foto para você aqui, de um cordeirinho de 1 ano. Mas eu fiquei assim com dor no coração. Porque um cordeirinho de 1 ano, irmão, é um bichinho tão bonito, é um bichinho tão meigo, tão inofensivo, que dá até medo de pensar na possibilidade de abater um animal daquele. Dá até medo. Inocente, inofensivo. Se tem um animal neste mundo que não faz mal para ninguém, é o cordeiro. E um cordeiro bebê, se é que eu posso assim dizer, de 1 ano de idade. Um cachorro nos traria muito mais problemas do que um cordeiro de 1 ano de idade. Totalmente inofensivo. E o Novo Testamento vai falar do meu Jesus, vai falar do seu Jesus, que é o Cordeiro perfeito, Filho amado de Deus. Aquele, lembra que os céus se abriram e Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Cordeiro, o Cordeiro que foi obediente a caminho da sua cruz. Uma das coisas que fica mais difícil de entender é que Jesus, pelo menos para nós não fica difícil entender, mas eu fico imaginando os acusadores de Jesus, principalmente Pôncio Pilatos, quando questionava Jesus e dizia: você não vai se defender, as pessoas estão dizendo que você é o Filho de Deus, que você é o Rei de Israel, e você, o que você diz? Você é o Rei de Israel. E Jesus ficava em silêncio, como que um cordeiro que vai ser abatido. Outra coisa que nós não temos muito costume nem de visualizar e muito menos de fazer, mas um cabrito ou um cordeiro, quando ele vai ser sacrificado, ele não berra. Você já viu alguém matar um porco? Já viu? É um escândalo. Eu nunca vi um negócio daquele. O porco faz um escândalo, ele sabe que vai morrer, e ele faz um escândalo. Mas você já viu matar um cabrito, ou um cordeiro, ou uma ovelha? Como é que ele faz? No máximo, ele dá uma resmungadinha. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez isso mesmo. Ele não resmungou, ele sofreu, ele chorou, ele percebeu a morte, ele sentiu as dores da morte. No entanto, meu querido, ele foi como um cordeiro mudo, foi para o matadouro, irmão, uma ovelha muda. A Bíblia vai dizer que Jesus era imaculado como um cordeiro de 1 ano. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E a Bíblia não para, ela continua dizendo que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. A Bíblia diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mateus 27 vai dizer que até o próprio Judas declara depois da traição que Jesus era inocente. E Judas disse: pequei, pois traí sangue inocente.
E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Você vê até no traidor a consciência plena de que ele está entregando alguém que é imaculado, inocente, entregando-o à morte. Portanto, meu querido, duas similaridades nós já vimos. Nós já vimos que o Cordeiro do Antigo Testamento e o Cordeiro do Novo Testamento, eles foram anunciados por Deus antes do sacrifício acontecer. O Cordeiro do Velho Testamento deveria ser um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. E o Cordeiro do Novo Testamento vai ser alguém sem nenhuma mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado algum. Mas a Bíblia não para. E a gente tem algumas outras similaridades. Era necessário que ambos fossem mortos. É uma história triste mesmo. Hoje é um dia para nós, ou melhor, sexta-feira, né? É um dia para nós chorarmos, irmãos. Sexta-feira era o dia para que nós ficássemos de fato ligados no que nós estamos comemorando, ou seja, relembrando. Hoje é dia de glória para nós, mas não existe o dia de glória da ressurreição sem a morte. E o Velho Testamento dizia que aquele cordeirinho de 1 ano deveria ser sacrificado. E o Novo Testamento vai apontar um Jesus que vai morrer. Os versos 6 e 7 do texto de Êxodo diz assim: guardem-no, ou seja, guardem o cordeiro, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Não era a presença do cordeirinho que ia resolver a vida dos israelitas. Não era ter o cordeirinho em casa. Você notou que ele separa, e no 14º dia, vocês vão sacrificá-lo ao pôr do sol. Eu fico imaginando que muitos deles já separaram o animal, já deixaram ele pronto ali, trouxeram para mais perto da casa, para mais perto da tenda, mas a Bíblia não fala que era a presença do cordeiro que ia resolver. Muito pelo contrário, a Bíblia vai apontar que era a morte do cordeiro que ia resolver isso no Antigo Testamento. Isso tem uma relação com Cristo. Porque, irmão, não é você ter Jesus por perto que resolve a vida. Não, não. O que resolveu a vida minha e sua, antes de ter Jesus por perto, foi a morte. Não é o exemplo de Cristo que me salvou. Não, foi a morte de Cristo que me salvou, e depois eu passo a seguir o exemplo dele. Mas é bom que você entenda que a morte tinha um papel crucial, e que o derramar de sangue, esse sim, era a exigência de Deus, lá no Antigo Testamento, para aquele cordeirinho de 1 ano, assim como no Novo Testamento. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que João Batista anuncia, este vai ter que ser sacrificado, do mesmo jeito que o cordeirinho no Antigo Testamento, assim o foi. A presença, não é a presença pura e simplesmente que resolve, mas é a morte. Foi a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Jesus poderia ter sido a figura mais iminente, como foi no mundo, como alguém disse, a maior biografia do mundo, Jesus Cristo, o homem que dividiu a humanidade em dois. Mas, meu irmão, se ele não morresse, se ele não derramasse o sangue, seria vã a nossa fé. Eu não estou nem falando ainda da ressurreição, eu estou falando do sacrifício, eu estou falando do derramar de sangue, porque a Bíblia diz que era necessário que o animalzinho fosse morto, assim como a Bíblia diz que era necessário
o sacrifício de Jesus. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz que não há remissão de pecados. É isso que o livro de Hebreus vai dizer. Se não há derramamento de sangue, não tem como perdoar pecados. E de onde vem essa história? Essa história vem do Antigo Testamento. Sem o derramamento do sangue do cordeirinho, não tem como haver perdão do pecado. Pois é, o problema é que sempre um cordeirinho precisava morrer, meu querido. Porque aquele cordeirinho não iria ressuscitar. E sempre um sangue inocente, pagando pela vida do outro, pagando pela salvação do outro. E era o que o povo de Israel fazia e fez até o dia em que Jesus veio. E aqueles que o aceitaram pararam de fazer isso, mas aqueles que não o aceitaram continuaram a fazer. E é engraçado que se um dia o povo de Israel, se um dia eles conseguirem reerguer o templo lá em Jerusalém, você pode ter certeza que eles vão voltar com esse ritual. Eu não sei se Deus vai permitir isso acontecer, mas a religiosidade judaica diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Alguém tem que morrer para pagar o meu pecado. E eles vão continuar matando cordeirinhos por causa dos seus próprios pecados. Nós já entendemos que o nosso Cristo é aquele que fez isso por nós. Muitas pessoas dizem por aí que admiram Jesus. Quando você fala de Jesus para as pessoas, eles admiram Jesus, admiram o exemplo de vida de Jesus, até falam dos ensinos de Jesus. Muita gente por aí, isso é notório. Muita gente por aí acredita nos milagres de Jesus, e acredita tanto, que se alguém sai dizendo por aí, lá em determinado lugar, Deus vai estar presente, e os milagres de Jesus vão acontecer, a pessoa pode ser até incrédula, mas ela vai até lá, porque lá no fundo da alma, ela tem expectativa de que porque é Jesus, as coisas vão acontecer. Mas eu quero dizer para você, ninguém é salvo só por causa do exemplo de Cristo. Ninguém é salvo só por causa dos ensinos de Cristo. Ninguém é salvo por causa dos milagres de Cristo. As pessoas são salvas por causa do sangue de Cristo. O sangue. É o sangue que de verdade mesmo, que foi derramado, sangue inocente que foi derramado, que fez a grande diferença nas nossas vidas. O resto é consequência do sangue derramado. Vamos olhar alguns versos rapidinhos aqui, só para relembrar algumas coisas importantes. Mateus 20 diz assim: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele já sabia disso, e ele fez isso. Mas o texto não para, tem outros. Na última ceia, quando Jesus senta com os seus apóstolos, as pessoas mais chegadas dele, ele disse assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus é um judeu. Jesus está falando com judeus. É engraçado que os discípulos demoraram para entender a ideia que Cristo já estava passando para eles, de que ele tinha que ser morto, e que o sangue dele deveria ser derramado, mas que ele venceria a morte. Eles não entenderam muito bem esse negócio. Talvez da mesma forma com que nós olhamos um cabritinho de 1 ano, e nós olhamos para isso e falamos assim: não dá para fazer isso, é impossível fazer um negócio desse, isso é algo desumano, não deve acontecer. Pois é, os discípulos olharam para Jesus, quando ele dizia, ele levanta um copinho, se é que eu posso assim dizer, de vinho, e ele diz para as pessoas que estão ali: esse é o meu sangue da aliança que eu estou fazendo com vocês, e ele vai ser derramado em favor de muitos. Para quê? Para o perdão dos pecados. Eles sabiam, os discípulos sabiam muito bem o que era o sangue derramado em favor do perdão dos pecados. Eles se reportavam ao cordeirinho que era sacrificado. Irmão, Jesus fez isso por amor a mim, Jesus fez isso por amor a você. Ele entregou o sangue, ele deu a sua própria vida por amor.
para resgatar você, para salvar você, para tirar você da condenação eterna e colocar você diante das portas dos céus, porque precisava ser pago um preço de sangue. As pessoas querem pagar de alguma forma hoje. É engraçado que existe uma teologia latente no Brasil de que eu preciso pagar. De alguma forma eu preciso pagar pelo meu pecado. Essa teologia, ela é totalmente antibíblica. Porque o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, já pagou, meu irmão. Ele já pagou, eu não tenho que pagar mais nada. Porque se eu preciso pagar alguma coisa, é porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente, não valeu. E não é esse o ensinamento do Novo Testamento. O ensinamento do Novo Testamento é de um Cristo imaculado, que tal como aquele Cordeiro do Antigo Testamento, resolveria o problema do pecado do povo. E como diz o autor da carta aos Hebreus, ele foi sacrificado uma vez só. E aquilo foi suficiente para toda a humanidade. Jesus disse, Jesus saiu da boca do próprio Cristo: este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o quê? Para o perdão dos pecados. E existem ainda pessoas tentando se livrar dos seus próprios pecados. Existem ainda pessoas tentando pagar o seu próprio pecado, deixando Jesus de lado, se é que eu posso assim dizer. Mas o Novo Testamento ainda diz em Apocalipse 5:9, eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você consegue compreender? O texto fala de Jesus, o texto é do Messias, o texto aponta o único que é digno de receber o livro em suas mãos, abrir os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue, diz a palavra, comprou para Deus todos os homens de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O sangue, irmão, lá no Antigo Testamento, eu quero que você agora volte, vire a chavinha, vamos lá para o Antigo Testamento, vamos lá para Êxodo 12. O sangue foi um sinal. O texto disse: matem o cordeiro, sacrifiquem o cordeiro ao pôr do sol, e peguem o sangue do animal, e passem nos batentes das portas, e na parte superior da porta. O sangue do cordeiro vai ser o sinal de Deus, ou o sinal para Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, no Peshá, ou seja, na Páscoa judaica, o anjo do Senhor passou sobre o povo judeu, e em cada casa que ele passou sobre o Egito, melhor dizendo, e em cada casa que o sangue do cordeiro estava ali nos umbrais das portas e nos batentes das portas, o anjo não entrou e não fez mal algum para as pessoas. No entanto, as portas que não estavam revestidas do sangue, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra na casa e mata todos os primogênitos, todos os primeiros filhos. Olhando para o Novo Testamento, fazendo agora uma analogia, já que a ideia aqui é fazer uma similaridade entre as duas possibilidades, entre o cordeiro do Antigo Testamento e o cordeiro do Novo, então eu posso dizer que o sangue ainda é um sinal de distinção. Se lá no Antigo Testamento era o sangue que apontava a diferença entre a vida e a morte, porque os egípcios todos foram castigados com a morte naquele dia, no Novo Testamento, o sangue de Jesus, ele também vai apontar para a vida.
E quem não tem o sangue de Jesus na sua vida, quem não passou ainda pela experiência de uma conversão, de uma entrega de vida, quem ainda não tem parte com o sangue de Jesus, ainda está caminhando lentamente para a morte. Ele não se percebeu disso, não se percebeu dessa realidade. Assim como os egípcios foram pegos de surpresa quando o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Muitas pessoas hoje ainda serão pegas de surpresa, ou no dia da sua morte, ou no dia do juízo final, não importa qual seja o dia. Eles serão pegos de surpresa, porque eles ainda não entenderam a mensagem da cruz, ainda não entenderam que o sangue de Jesus faz a distinção entre as pessoas, porque na verdade, hoje no mundo só existem duas categorias de pessoas, irmãos. Espiritualmente falando, aqueles que pertencem à igreja de Cristo, aqueles que foram figurativamente, é claro, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já entenderam a preciosidade do sangue de Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que têm o sangue de Cristo em si, figurativamente falando, é claro, e aqueles que não têm. Quando eu recebo a Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo glorioso da ressurreição, é o sangue de Jesus que me purificou de todo pecado. É o sangue remidor de Cristo que me tirou do estado de perdição e me trouxe para uma nova posição, uma nova vida. Eu tenho parte com o sangue de Cristo. E quem não tem parte, um dia vai ser pego de surpresa, seja no dia da morte ou no dia do juízo final. Sabe, meu querido, no último dia da sua vida, ou no dia em que Jesus voltar, porque um desses dois dias você vai presenciar, o que vai importar de verdade não é a sua religião. O que vai importar de verdade não é se você foi bonzinho aqui na terra, não. É até legal ser bonzinho, e eu tiro o chapéu pelas pessoas boas, mas a Bíblia diz que bondade não vai resolver a salvação das pessoas, que bondade é uma consequência de pessoas que são salvas e que passam a ser boas, porque a mensagem de Cristo é exatamente esta: seja bom para com as pessoas. Muita gente imagina que a bondade vai levar ele para a glória, é porque eles ainda não sabem acerca do sangue. É por isso que a igreja existe, é por isso que mais um dia eu estou aqui na frente falando de Deus para você acerca do que está escrito na palavra, dizendo para você: olha, o que importa é o sangue, o que vai fazer diferença na sua vida é o sangue, o que remiu os pecados da humanidade é o sangue, não é a bondade das pessoas. No último dia da sua vida, não vai ser a sua religião que vai fazer diferença, não vai ser as obras, não vai ser os seus méritos, não vai ser os dons que você tem, mas se você está debaixo do sangue de Cristo. É isso que vai fazer a grande diferença na sua vida. E esse negócio é muito pessoal. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas, mas ele vai falar, ele traz uma resposta pessoal aqui. Diz a palavra, ele está dizendo acerca dele, ele falou: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, ou seja, que derramou o seu sangue por mim. Esse negócio é pessoal, irmão. Esse negócio tem que fazer sentido na sua vida. Eu enxergo um apóstolo Paulo, mesmo falando para a igreja, mas ele está falando de algo que aconteceu com ele. Eu fui crucificado com Cristo, e eu não vivo agora, quem vive aqui é Cristo, e eu vivo agora para agradar a Ele. É mais ou menos isso. É com o apóstolo Paulo que entendeu que esse Cristo o amou e que esse Cristo se entregou por ele, que esse Cristo deu o seu próprio sangue por ele. Isso é pessoal, isso é entre você e Deus. Não se esqueça, era necessário que os dois cordeiros fossem mortos. O sangue dos dois tinha uma finalidade, e aqueles que estavam debaixo do sangue foram poupados da morte. Em quarto lugar, eu quero trazer para você mais uma coisa interessante
Ambos, tanto o cordeiro do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, eles sustentariam o povo de Deus. No verso 8 até o 11, diz assim, de Êxodo: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Se você continuar lendo, depois de Êxodo 12, 13, 14, 15, o que vai acontecer? O povo que naquela noite se alimenta do cordeiro, eles vão estar saciados na sua fome, e eles vão estar revigorados fisicamente, porque ali, naquela madrugada, vai começar a jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Naquele momento ali, e o que acontece? É engraçado que é o cordeiro que dá o sustento. É o cordeiro que dá o sustento físico para aquelas pessoas iniciarem a sua jornada. Eles se alimentam, e você vê os pormenores do texto: comam tudo que der. Se sobrar, vocês queimem, mas comam tudo. E olha, vocês devem estar preparados. Comam sabendo que logo em seguida vocês vão ter que estar com sandália nos pés, com um cinto. Isso quer dizer que você deveria estar de roupa, porque não tem como colocar um cinto sem colocar a roupa. Você deve estar preparado, o cajado na mão, e o cajado servia para você trilhar num caminho desértico, como seria o caso deles. Ou seja, o alimento, o vigor que você vai ter para começar a sua jornada cristã, para começar a sua jornada, não cristã, para eles não, para começar a sua jornada com Deus, é o cordeiro. E no Novo Testamento, não é nada diferente, irmão. Quem nos alimenta, e eu estou falando espiritualmente agora, não estou falando fisicamente, mas é o cordeiro. Você vem aqui ouvir as palavras que na verdade não são minhas, são as palavras acerca do cordeiro, são as palavras do cordeiro, são as palavras que o cordeiro continua dizendo através de uma pessoa que vem aqui para dizer para o povo: essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. E assim nós estamos vivendo nossa vida, nós estamos sendo sustentados, fomos salvos pelo sangue do cordeiro e somos alimentados pelo corpo do cordeiro. Quem somos nós? Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é alimentado do próprio Cristo. Se para o judeu, aquele cordeirinho iniciou a jornada deles rumo à terra prometida, para nós, o Cordeiro Jesus, ele inicia o nosso trajeto rumo a Jerusalém espiritual, a Canaã celestial. Cristo nos alimenta, espiritualmente falando, do mesmo jeito que o cordeirinho fez isso com os israelitas naquele momento. Quero concluir a palavra para o seu coração nessa noite. Tem uma distinção só, uma distinção. Agora acabam-se as similaridades entre o cordeiro do Velho Testamento e o cordeiro do Novo. Tem uma distinção: Cristo está vivo. Se por um lado, como eu disse agora há pouco, os judeus precisariam sempre matar um cordeirinho imaculado e inocente para se libertarem dos seus próprios pecados, nós temos um cordeiro que já fez isso, que venceu a morte e está vivo. E ele disse: está consumado. Eu resolvi, eu paguei o preço
que era devido por causa da justiça de Deus para com a humanidade. Porque a Bíblia dizia: aquele que comer do fruto, se não comam do fruto, porque vocês vão morrer. Lá em Gênesis. E lá com Jesus, Ele vem e resolve esse problema para nós. Ele elimina a morte. Ele vai para a morte de cruz, mas depois, num dia como um dia de hoje, num domingo de manhã, Ele ressuscita, irmão. E Ele está vivo segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que nós cremos. E estamos aqui por causa disso. Só por causa disso. Jesus está vivo. Apocalipse 1:18 vai falar um pouco do nosso Cordeiro, da única distinção do nosso Cordeiro. Diz a palavra: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do mundo dos mortos. O texto diz de um Cristo vivo, de um Cristo que reina. Porque quando Ele diz: eu tenho a chave, eu tenho o poder, Ele reina, eu tenho a autoridade, é aquele que está reinando, soberano. É aquele que a própria Escritura vai dizer que diante dEle, um dia, todo o joelho se dobrará, e toda língua vai ter que dizer: eis aqui o Filho de Deus. Sabe, para você, talvez seja mais fácil absorver esse negócio. Mas para o mundo perdido, que vive hoje como se fosse um dia normal, eu achei um negócio muito interessante. Todos nós aqui somos escravos do Google, não somos? Tem alguém aqui que não é escravo do Google? Se você falar que não é, não sei não. É engraçado, eu abri hoje o Google, porque eu precisei terminar o meu preze aí, essas coisas que eu faço aqui para você. E mais uma vez eu abri o Google. Eu faço isso quase todos os dias. E é engraçado, você já notou isso, você já percebeu isso. Todos os dias tem alguma coisa diferente no Google. É desde morte de alguém, nascimento de alguém, data festiva aqui, data festiva ali. Você abriu o Google hoje? Eu abri. E sabe o que tinha lá no Google? Nada. Nada. Não tinha no Google lá os dizeres do Google escrito diferente. Não tinha uma tumbinha vazia. Não tinha nada. Para o mundo hoje, é apenas mais um domingo. É dia de comer chocolate. Eu não estranharia se tivesse alguns coelhinhos saltitantes com alguns ovos de Páscoa por ali. Mas o que me deixou assim angustiado é que não existiu nada. É como se esse dia não existisse para o mundo lá fora. O mundo do Google. O mundo do Google é como que dizendo para a gente assim: é um mundo, é onde todas as pessoas vão, é o que está ensinando as pessoas. O Google não ensina você? O Google ensina você. Quando a André ficou doente, a doutora falou assim para a gente: não vá para o Google, porque a doutora sabe que todo mundo que fica doente, e quando o médico fala assim, você tem isso, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é digita o nome da doença no Google, porque ela quer ser ensinada. Eu vou dizer para você, nada contra o Google, mas eu quero dizer para você que o Google não sabe nada da Páscoa, que o Google não faz questão nenhuma da Páscoa. Para as pessoas lá fora, a Páscoa não é nada. Para as pessoas lá fora, isso que está escrito aqui, eu sou aquele que vive, não tem sentido. Graças a Deus que para mim e para você tem. Porque vai chegar um dia, irmão, que esse Jesus
vai voltar. E a Bíblia diz que naquele dia, isso inclui todas as pessoas do mundo, todo o joelho se dobrará. Todas as pessoas cairão de joelhos. Todas as pessoas terão que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu espero em nome de Jesus que você entenda de verdade o que o seu Cordeiro veio fazer por você. Que você perceba o quão importante é o sangue desse Cordeiro. Que você tenha uma participação neste Cordeiro. Que você viva e se alimente deste Cordeiro, porque ele está vivo. Ele ressurgiu só para mostrar para a gente que tem o poder sobre a morte, porque o Pai assim o concedeu. E deu a ele as chaves da morte, as chaves do mundo dos mortos, ou a chave do Hades, que é uma palavra grega para mundo dos mortos. Jesus venceu a morte. Glórias a Deus por isso, porque nós temos a esperança de que se um dia morremos, nós havemos de ressuscitar pelo poder dele. Aleluia! Toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Eu quero encerrar esse culto e quero perguntar a você, antes de encerrar essa mensagem: você tem parte no sangue de Jesus? Você de verdade já compreendeu o que ele fez aqui? Ou você ainda vive uma religiosidade que na verdade não bate com o ensinamento? Você nunca pediu para Jesus entrar na sua vida e mudar a sua perspectiva de vida? Se você nunca fez isso, e se você quer fazer isso hoje, nesse momento, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu vou apenas orar por você, agradecendo a Deus, porque você entendeu o propósito do sangue de Cristo e resolveu hoje entregar a sua vida para esse Cordeiro. Alguém quer fazer isso hoje em nome de Jesus? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Que Deus nos abençoe. Eu quero passar 2 recados muito importantes aqui para os irmãos, antes de nós encerrarmos o nosso culto. Nós vamos ter no próximo domingo,